Deu certo, né? Deu certo. Boa noite. Boa. Nós estamos aqui com a professora Yáscara. Eu sou a professora Adriana, eu sou coordenadora do curso de Pedagogia da FESEMP. E essa noite a gente vai conversar um pouquinho com a professora Yáscara. Ela vai dizer para a gente, né? Vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, como empreender em tempos de pandemia, como é que a gente pode fazer para estar empreendendo na nossa área da pedagogia. A professora Yáscara é pedagoga também, né? E ela ela é mestre, mestre em educação, é especialista em educação inclusiva e vai estar dando aí para a gente um norte de como é que a gente pode estar fazendo para empreender em tempos de pandemia. Enfim, ela vai dar a nós condições de entendermos um pouquinho mais sobre essas questões. Bom, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Dá para ouvir direito? Dá para ouvir. Legal? Bom, primeiro quero dar uma boa noite a todos. Eu estou vendo que tem muita gente conhecida até entrando aqui. Os alunos da faculdade, dos cursos da SEMP, da FESEMP. É um prazer, foi uma honra e agradeço ao convite da professora Adriana. É uma experiência nova, estou um pouco nervosa, mas acostumada com teatros lotados, né, professora? Mas então, quando a gente fala em tecnologia, tudo muda. E até peguei umas dicas aí com a professora Shirley, que entrou aí também. Bom, eu vou falar, é uma conversa, né, Adriana? Vamos aqui trocar umas ideias. Eu me tornei empreendedora nesses últimos 2 anos e meio. Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora e eu digo que é possível. Que é uma coisa que a gente... A primeira pergunta que eu coloquei aqui é até assim: a gente consegue aprender a ser empreendedor, né? Ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo. E dentro de todos os estudos que eu fiz, eu pesquisei, assim, desde o dia que eu fui convidada, que foi uma honra, até é muito bom isso, a gente poder conversar com as pessoas, poder falar um pouco da experiência, né? Então, o que acontece? A gente vê que muitos empreendedores, eles se dão exatamente através de momentos difíceis, né? Que a economia passa, que traz mudanças na vida da gente. Então, a minha primeira pergunta, até a gente, né, conversou um pouco sobre isso, que é assim: eu consigo ser empreendedor? Eu aprendo, já que eu não sei ou não tenho aquela formação? Porque às vezes quando a gente pensa assim, eu quero ser empreendedor, eu tenho que ser formado em administração, mas será que não dá para ser empreendedor na minha formação? Eu como pedagoga, eu como farmacêutico, eu como... todas as áreas, enfermagem, né? Então, assim, o que acontece? A gente só tem que saber buscar esse conhecimento, né? Nem todo mundo nasce com aquela vocação: eu quero desde pequenininho empreender, montar meu negócio, correr atrás, né? Fazer. Ou tem sorte, como outros que já adquire aquilo, né? De herança ou de formação da família e tudo. E aí a gente vê, eu até busquei alguns números para a gente ter uma noção, né? E fiquei muito surpresa, assim, em termos de quantidade da estatística, né? Do percentual no Brasil nesses últimos anos. E a gente vê que tem um crescimento muito grande do empreendedorismo, né? Então, quando a gente vai conversar aqui, vai começar a falar com relação à crise que a gente está passando, que é mais do que uma crise, na verdade, é um momento realmente de você rever, de ter novas atitudes, de tomar novas decisões na vida. E aí vai gerar crise econômica, política, né? Então, assim, a gente pensa, e eu vou poder, dentro dessa perspectiva, empreender? Sim. Aí vai da vontade, vai da necessidade. E aí eu pesquisando, né, a questão dos índices do percentual, eu vi
que grande parte, né, do crescimento do empreendedorismo no Brasil, ela se dá pela oportunidade, né? Então, assim, a crise, se você... tem até uma coisa muito interessante. Você vai ser aquele que vai usar o lenço para chorar ou você vai vender o lenço? Né? Você vai criar uma perspectiva na sua vida. Como? Como você vai encarar, né, tudo isso que a gente está passando, toda essa mudança de vida, essa mudança de conceitos. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse lencinho e passar toda a quarentena, todo esse momento de dificuldade, chorando, ou eu vou pegar essa oportunidade e, né, dentro disso, crescer, construir, investir, seja o meu tempo, seja a minha forma de ver, né, a situação. Então, é até bom, e eu vou recomendar aqui também alguns cursos que tem online de empreendedor do Sebrae, que assim, foi um ponto crucial para eu empreender, né? Só para fazer assim, um resuminho, né, para a gente também entender um pouco o que aconteceu. Durante 15 anos da minha vida, eu trabalhei na área da educação, né? E algumas coisas aconteceram. Eu tive o meu filho, que foi uma coisa que me deu um start. Aí as pessoas perguntam assim, acontece alguma coisa para você se tornar empreendedor? Às vezes você vem aquilo na sua vida, fica guardadinho, né? Você tem aquela vontade de empreender, tem aquela vontade de criar uma coisa, e aí você passa por um período da sua vida e pensa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou... Porque existem muitas desculpas, né? Eu até elenquei 5 desculpas aqui que a gente vai trabalhar sobre isso. Que são as desculpas que a gente dá para não empreender, né? Que a gente diz assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho... Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, às vezes dá um start. Você diz, é o momento, é a hora, né? E aí eu fiz a pesquisa também em cima da faixa etária, né? De pessoas que empreendem, que estão empreendendo nos últimos anos no Brasil. E a taxa no percentual dos empreendedores iniciais, a gente está falando aqui só de empreendedores iniciais, né? Que é que a gente está tentando, na conversa, falar exatamente dessas pessoas que podem, né, se tornar empreendedores, podem abrir seu negócio, podem criar suas ideias, e todos iniciais, porque os estabelecidos é um outro percentual. Então, eu vi que a faixa etária de 18 a 24 cresceu 20% no Brasil. E a de 25 a 34, 30%. Então, é muito interessante a gente ver que as pessoas jovens estão, né, tendo a vontade de empreender, de crescer, de criarem suas próprias, né, ideias, e aí a gente vai ver que não é difícil, né? Que a gente pensa que é uma coisa que está muito longe. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Gente, eu estou falando muito rápido. Eu adoro falar. Tá dando para entender. Tá dando. Eu adoro. Eu, quando começo a falar, né, vou embora. Então, vamos ver assim qual é a forma, né, de tentar e buscar ou o que eu preciso para ser empreendedor, tá? E aí eu separei, né, algumas coisinhas importantes para a gente colocar aqui, né? Uma delas são as desculpas que a gente usa para não empreender, não é isso, professora? Uma Exatamente. desculpa muito, muito usada, tipo, eu não nasci empreendedor. Eu não sei como é isso. Será que é possível se tornar empreendedor dentro da sua formação? E aí, eu falei para vocês, qualquer profissão, você pode ser empreendedor em qualquer profissão. O que acontece? Você precisa de uma ideia mirabolante e dizer, eu inventei a lâmpada. Não é isso. Você pode construir em cima de ideias, né, a sua própria forma de trabalhar.
o que que acontece? O que vai fazer a diferença é o diferencial. Você pode pegar uma ideia que já existe, né? Então, por exemplo, vou tentar aqui... Vou comparar um pouquinho com a minha história de vida para vocês entenderem. Então, quando eu imaginei assim, naquele momento da minha vida lá, há 2 anos e meio atrás, eu disse, eu quero agora cuidar de uma coisa minha, eu quero ser empreendedora. Então, o que que eu fiz? Eu busquei conhecimento, né? Eu não podia chegar do nada e comecei a entender que eu precisava saber o que era ser empreendedor, o que era abrir um negócio. Eu precisava conhecer o mercado de trabalho, o mercado do negócio que eu queria abrir. Então, eu comecei a pesquisar. E aí eu digo, bom, eu sou pedagoga, né? E aí vocês vão dizer assim, meu Deus, mas tu for para outra direção e tudo. Mas eu vou explicar para vocês. Quando eu me vi que eu tinha essa necessidade, que era uma coisa que eu queria, que era empreender, eu corri atrás de quê? Do conhecimento. Existem, a gente chama de chá, né? São 3 características importantíssimas dentro do empreendedorismo, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. É imprescindível que esses 3 características andem juntas. Então, como eu não tinha o conhecimento do que era isso, eu fui atrás de quê? Do conhecimento. Então, eu fui fazer cursos, fiz cursos no Sebrae, pesquisei, fui atrás, tentei buscar de várias formas entender o que que eu queria, né? Então, assim, você não tem uma fórmula certa, né? Mas eu queria, né, adquirir esse conhecimento. E aí eu fui atrás e com os cursos, comecei a ver franquias. Eu disse, não, eu quero abrir uma franquia. Né? Então, aquela franquia, eu comecei a fazer reuniões e tudo e tal. De todas vamos dizer assim, as áreas que eu coloquei, que eu me botei a pesquisar, eu fui conhecer um pouquinho de cada. Então, assim, você vai sentir aquilo que vai, de uma forma, completar você, tá? E mostrar como você vai trabalhar. E aí foi isso. Não é paixão, é realmente você se conectar com aquilo que você quer, né? Com aquilo que você... Então, eu fiz uma pesquisa. Fiz pesquisa de mercado, vi qual era o que estava no mercado na época, tá? Então, assim, vamos atrás daquilo que realmente conecta com você, tá? Então, o que que aconteceu? Eu fui para uma área totalmente diferente da minha formação, mas você consegue trabalhar isso dentro da sua formação. E aí vai a busca exatamente de quê? De tentar levar aquilo a conectar com você, tá? E aí, eu fiz esses cursos no Sebrae, que eu vou indicar para vocês. A gente tem cursos online que hoje estão abertos, é muito interessante, é bem preciso mesmo, porque a gente tem a necessidade de conhecer o que vai fazer. Então, o curso foi me abrindo esses conhecimentos. A gente trabalha plano de negócio, trabalha gestão financeira, vai ter o conhecimento de mercado. Então, isso é muito importante, por quê? Para fazer com que a gente ache, né, o ponto preciso daquilo que vai fazer você se conectar com o mercado. Então, eu realmente fui para um outro lado e busquei esse conhecimento. A habilidade, a atitude foi adquirindo, foi acontecendo à medida que as coisas, né, iam se... Que aquele conhecimento, que aquela aprendizagem foi se, vamos dizer, se formando, né, para eu ter esse conhecimento. Quando eu tive essa base, que eu entendi o que era o mercado, que eu entendi o que eu tinha que fazer, eu fui fazendo o quê? Trabalhando essa minha habilidade.
Mas um dos pontos principais que eu vejo dentro dessas 3 características é a atitude. Né? Você tem que ter a atitude para realmente arriscar, entender que todo empreendedor ele está arriscando, né? No sentido de correr riscos? Sim, é correr riscos, tá? Mas você também tem que saber aonde você vai pisar, né? Você tem que entender aonde que isso vai pesar, onde você vai fazer um investimento maior, tá? Então, é muito importante que lógico, essa atitude que você tem, o conhecimento, tudo isso vai te dar, né, a base para você empreender. Então, você realmente não tem aquela desculpa de dizer assim, eu não nasci empreendedor. Né? Porque é um aprendizado. Você aprende a ser empreendedor. Tá? Quer falar alguma coisa, Adriana, que eu falo demais? Professor, como é que a gente pode empreender na nossa área? No caso, sendo pedagogos. Bom, vou dar um exemplo porque é o nosso, né? Então, como você pensa assim, quando você está no seu trabalho, no dia a dia, você pensa, mas será que eu consigo empreender como professora ou como coordenador? É simples, né? Você só tem que, vamos dizer, ligar aquele conhecimento que você tem com algo que você quer solucionar, um problema que você quer solucionar. Então, por exemplo, eu vejo uma necessidade, enquanto professora, de trabalhar a questão da habilidade das crianças com dificuldade de aprendizagem. Né? Então, eu estou ali na minha formação, estou fazendo meu curso de pedagogia, e aquilo vai começar a meio que me incomodar. Eu quero trabalhar a dificuldade de aprendizagem com aquelas crianças. Né? Como é que eu vou fazer isso enquanto professora? E aí eu vou o quê? Direcionar meu conhecimento. Vou buscar aquilo que vai me completar para eu solucionar um problema. Vai ser uma ideia mirabolante, de outra... Não. Vai ser algo que você vai poder fazer de melhor, com um diferencial, tá? Para resolver aquele problema que você detectou. E aí você se forma, e aí eu quero ser diferente. Então, você vai trabalhar em cima daquilo. Você vai buscar o conhecimento, você vai fazer cursos de especialização. Eu quero trabalhar dificuldades de aprendizagem na leitura. E aí eu vou me formar, eu vou buscar esse conhecimento e vou buscar a solução para isso e trabalhar em cima. Então, eu posso ser alguém um pedagogo que vai construir cursos que ajudem formação de outros leitores. Ou eu vou fazer um ambiente em que eu possa trabalhar com essas crianças de dificuldade de aprendizagem. E isso tudo é empreender. O empreendedorismo, ele não é você construir algo que não existe. É você trabalhar bem aquilo que você se designou a solucionar, aquele problema que você escolheu para solucionar, e fazer um diferencial, ter um diferencial. Porque o que vai vender, no caso, ou o seu produto ou o seu serviço, porque a gente não está falando de empreendedor só de produto, né? De comércio, de restaurante, de bar, de loja. Não, a gente está falando do empreendedor de serviços também. Né? Eu quero ser um empreendedor no atendimento de crianças com alguma dificuldade especial, exatamente, entendeu? Então, assim, não nada deixa de você, vai empatar você no sentido de que eu não sei fazer aquilo, mas você pode aprender e desenvolver aquilo, né? E fazer o seu diferencial. Quando a gente coloca, eu quero trabalhar com as crianças e fazer elas desenvolverem habilidades que ela não consegue que ela não consegue desenvolver na escola, entendeu? Então, assim, eu vou buscar uma solução para esse problema. Não existe? Já pode existir. Você vai melhorar, você vai aperfeiçoar,
você vai estudar, você vai criar em cima daquilo que já existe. É um ambiente que vai trabalhar todas as habilidades de desenvolvimento daquela criança e tudo. Isso a gente está falando de serviços, né? De coisas que você pode fazer na sua formação. Vamos pegar dentro de uma especialidade. O pedagogo empresarial, né? Existe o pedagogo empresarial, que é a pedagogia empresarial, que é uma pós-graduação, uma especialização naquilo. E aí você se torna um empreendedor dentro dessa área. Então, você vai atender as outras, no caso, outras empresas, né, para formação de funcionários, dos colaboradores daquela empresa. Por exemplo, vou tentar ser mais específica. Eu abro minha consultoria, minha empresa, né? Vou empreender dentro daquela área e vou vender aquele meu serviço a uma empresa vamos dizer, de transporte, né? De ônibus. Então, eu pego e crio cursos, tá? Dentro da perspectiva do trabalho deles e vou ministrar esses cursos. Às vezes, as empresas até cursos de alfabetização, cursos de aperfeiçoamento de habilidades. E aí você vai trabalhar todo um contexto de educação com uma empresa, você sendo, né, o consultor, você sendo aquele pedagogo que trabalha direto com as empresas. Deu para entender direitinho? Uhum. Tá? Então, assim, existe dentro da sua própria formação, dentro da pedagogia, da administração, eu não estou me lembrando aqui que são muitos cursos, né? Dentro de qualquer formação, você consegue empreender, né? O que precisa é aprender como empreender. Né? Utilizar aquelas ferramentas e trabalhar isso criando habilidade, criando a forma de como resolver esses problemas. Então, assim, o pedagogo, o farmacêutico, o enfermeiro. A gente está falando aqui um pouco de pedagogia porque a gente está puxando um pouco a nossa área. A nossa sardinha, né? Mas eu também, por exemplo, psicopedagogo, né? No caso, tem como trabalhar diversas formas. Ele pode atender, ele pode ser empreendedor e atender dentro de hospital, fazer o ambiente apropriado, construir aquele momento, atender domiciliar. Eu tenho uma amiga que é empreendedora demais. Ela já trabalha há muito tempo com a psicopedagogia e ela ela vende o serviço dela como empreendedora, ela tem preparo, ela busca cursos, ela faz técnicas e tudo. Ela é psicopedagoga e atende, né, a domicílio. É uma forma de empreender dentro do mercado, não ficar fechado, aquela coisa de eu sou professor, eu sou você coordenador, né, e ficar fechadinho naquele mundinho e não ver as muitas possibilidades. Vamos ver aqui também, o pedagogo hospitalar, também é uma forma de empreender, de trabalhar dentro das escolas, dentro dos hospitais com ensino-aprendizagem de forma mais lúdica, né, para as crianças que estão passando por um momento de dificuldade, né? Então, a questão é você realmente buscar, né? Buscar aprendizado, conhecer, ter interesse, tentar fazer aquilo que é simples, mas com um diferencial. Fazer aquele seu trabalho do dia a dia, é isso que é empreender. Não é inventar a roda, né? Não é chegar e dizer... É bom, né? A gente vê aí muitos empreendedores no mundo inteiro que realmente criam. Se a gente pensar vamos dizer assim, desenvolvimento da tecnologia, por exemplo. Realmente, dentro disso, é muito forte, né? Existe, mas você também não precisa ser esse empreendedor que acha que só vai crescer, só vai se desenvolver achando que vai criando alguma coisa que não exista, né? E aí a gente continua, tem tanta coisa. Professora, como é que o planejamento auxilia aí a gente nesse setor?
Bom, nesse vamos lá. quesito, essa questão do empreender? Tá. O planejamento é crucial. É assim, aquela coisa que se você não planejar, eu digo que é um ponto principal para o empreendedor. Gente, eu estou falando isso também muito de uma experiência própria, tá? Como empreendedora, como empresária, que o que acontece? Do planejamento, você vai construir toda aquela, né, ideia da sua empresa, daquilo que seja serviço ou produto que você quer trabalhar. E esse planejamento, ele não pode ser um planejamento simplista, para um momento, para curto prazo. É um planejamento que tem que ser feito a longo prazo. E aí a gente costuma perceber que o pedagogo ele já faz isso de forma muito simples, né? A gente tem toda uma formação de planejamento. Então, isso me ajudou muito, enquanto empreendedora, ter o conhecimento de planejar, ter já a habilidade para planejar, né, de forma mais concreta, ter aquilo no papel. E aí, dentro do negócio, existe um planejamento, perdão, que é muito legal. Eu fiz o curso Começar Bem, do Sebrae, e lá a gente trabalha várias, como eu posso dizer, várias formas, né, de construir o seu próprio negócio. E aí tem o Canvas, que aí seria uma aula aqui pra gente, é muita coisa, mas o que eu quero é só abrir a mente, né? É mostrar que existem essas formas de você construir. Então, lá a gente constrói, né, dentro do curso, a gente constrói todo o planejamento, desde o planejamento estratégico, plano de negócio, gestão financeira. Então, é muito importante você ter todo esse planejamento, que isso faça parte do seu planejamento. Então, como a gente já tem, de uma certa forma, o conhecimento do que é planejar, dá vamos dizer assim, um caminho mais, não fácil, menos difícil para a gente trabalhar a questão do planejamento. Então, assim, você tem que preocupar com o plano, né? No caso de curto prazo, mas você tem que se preocupar com um planejamento para longo prazo. Porque um empreendedor, ele não pode se prender com a coisa imediatista. Digo, eu só quero abrir meu negócio e quero que aquilo seja, né, feito ali em um ano, tá bombando com todos os meus clientes, com a minha carta de clientes, e não é, né? É um passo a passo, é um caminho. Então, realmente, existe todo um processo, né? Que aí a gente precisa estar trabalhando, estar construindo. Então, planejamento é primordial para qualquer negócio que você vai abrir. Você precisa direcionar esse seu trabalho para daqui a 5 anos, com objetivos, com metas a cumprir, com a expectativa do mercado, analisando realmente a parte financeira. Então, tudo isso é muito importante, tá? Dentro do planejamento. Mais alguma coisa? Entenderam direitinho? Tá dando para entender. Pode continuar, professora. Continuar, tá dando para entender. Tá, e aí a gente vai continuar falando que gente, é muita coisa, das desculpas que a gente dá, né, para não ser empreendedor. Então, a gente já falou da falta de ideia, que não precisa dizer assim, é uma coisa que eu tenho que inventar para eu abrir e tal. Não. E aí, para essa ajuda na questão da abertura do seu negócio ou do seu serviço, a gente pensa em algumas coisas que são importantes, né, para elencar. Por exemplo, eu preciso anotar tudo que eu penso. Gente, é primordial. Eu costumava andar no começo assim com um caderninho dentro da bolsa, porque eu lembrava de alguma coisa, eu dizia, tem que anotar isso aqui que é importante, porque realmente passa. Então, assim, anotem tudo, tá? Você viu uma coisa interessante que às vezes pode não estar muito ligado. Mas eu sou professora, mas isso aqui vai ter alguma coisa comigo? Ou eu quero trabalhar com criança, isso aqui. Então, assim, anotem tudo que vocês acharem que está correlacionado,
tá? Com aquilo que você vai construir, desenvolver dentro do empreendedorismo, dentro da sua vontade de empreender. Isso é muito importante. Fale daquilo que você quer criar. Fale da ideia que você tem para as pessoas, tá? E o negócio que a gente fica... É muito engraçado. Só fazer um parêntese aqui, tá? A gente acaba lendo tudo que as pessoas vão colocando. Né? E aquilo é muito interessante, porque a gente vê um feedback, né? Quando a gente está dando uma palestra. Agora até um aluno colocou competência, conhecimento. É isso mesmo, é competência, é conhecimento. Porque cada um, né? Cada autor vai falar de uma forma, mas eu quero que entenda que é muito legal essa colocando, eu também estou aqui lendo a mensagem. E é engraçado como as pessoas vão colaborando, vão contribuindo. O que vai falando, aí vão comentando. É interessante. É muito interessante. Eu tô assim, é uma coisa muito nova. Eu até acabei esquecendo de falar assim, que foi o convite quando veio, né? Disse assim, nossa, uma live, meu Deus, eu aceitei, né? E a gente disse assim, como é isso? Como eu vou fazer isso? E aí, desde que houve o convite, eu comecei a assistir algumas lives para ver realmente como é que era. E é muito, muito interessante porque a gente vê as pessoas, né, trocando também. Vocês podem ir falando aí que tem hora que eu tento olhar aqui e colocar o que a pessoa está falando na conversa. Então, assim, voltando, é tanta coisa na cabeça. Então, anotem, conversem, falem sobre a ideia de vocês. Durante a construção de uma ideia, de um negócio, você precisa ter a troca, né? Ter a troca com meu marido, com minha esposa, com meu colega, com meu amigo. Por quê? Porque as pessoas que vão te escutar, elas também vão ajudar você a construir toda aquela ideia. Algumas ideias, eu costumo brincar e dizer assim, quando eu comecei a construir a ideia de abrir meu próprio negócio, eu pensei assim, colocar eu separei na minha cabeça assim, 3 caixinhas. Né? Numa caixa eu coloquei as coisas que as pessoas me diziam que não ia me construir, né? Então, assim, muita gente chega para você e vai chegar e dizer assim, mas você vai fazer isso, vai mudar a tua vida. Coisas que não vão lhe acrescentar, né? Que não vão ajudar você a desenvolver a sua ideia, que não vão ajudar você a construir nada, e você coloca naquela caixinha lá no cantinho. Na outra caixinha, você vai colocar aquilo que as pessoas vão lhe falar e que naquele momento parece que não significa nada. É incrível. Você escuta, é tipo um brainstorm, né? Quando a gente está construindo uma coisa, a gente coloca um monte de ideias no papel e tudo. É muito bom isso também, tá? Você fazer aquela chuva de ideias, aquele brainstorm de ter muitas ideias que você pensa que naquele momento não vai servir para nada. Não, isso aqui não vai me servir. Você bota naquela caixinha. E você vai ter ideias, assim, que você vai escutar e vai dizer assim, nossa, tem que anotar isso. Isso é muito bom, eu vou usar isso no meu serviço, eu vou usar isso no meu negócio. E aí, então você guarda essas 3 caixinhas. Aquela caixinha que realmente não vai construir você fecha ela, deixa lá, mas é bom, porque até os nãos que a gente recebe, os erros que a gente comete, isso tudo é aprendizagem. Né? Até aquelas pessoas que disseram para ti, isso não vai dar certo, não perde teu tempo com isso, né? Isso tudo serve como incentivo, um empurrão, é aquilo que vai te colocar para cima, que vai te fazer crescer. Então, ela tem que estar lá, aquela caixinha tem que estar lá. A caixinha do meio, que é aquelas ideias que você... Meu Deus, mas anota, guarda lá, porque uma hora, parece assim que diz assim, você já ouviu isso em algum lugar, você já tá. E aí você vai usar.
pode não ter nada, às vezes nada a ver. Nossa, escutei assim, coisas assim mirabolantes. E na terceira caixinha, tudo aquilo que você diz, isso aqui eu vou usar, isso aqui é legal, isso aqui vai dar um gás no meu negócio, vai me ajudar. Então, essa questão de você escutar do outro, mesmo que a pessoa às vezes está falando, não está entendendo nada. Não, mas meu negócio não é esse. Mas aí, tá? Fica guardadinho essa ideia guardada, porque é muito importante. Outra coisa bem legal. Deixa as coisas rolarem, né? Às vezes, nem sempre a primeira ideia para ser empreendedor, ele é aquela que vai dar certo. Então, às vezes você ainda está assim, como eu falei com uma experiência própria. Eu vi vários, no começo eu dizia assim, eu quero uma franquia, porque eu acho que é menos trabalho e eu não vou, né? Já vem tudo caixotadinho, tudo bonitinho, você já tem todo uma gestão financeira já montada e tal. E aí, quando você começa a ver outras ideias, a abrir a mente, a conhecer outras coisas, você começa a ver que a primeira ideia já foi, já passou, eu já construí em cima daquilo, eu já estou correndo atrás de outra coisa. Por quê? Porque você não pode se prender ou se amarrar, às vezes é uma coisa. Abre a cabeça e olha de todas as formas, conecte-se, tá? Você tem que se conectar mesmo com aquilo que você quer, tá? Não é paixão, porque paixão a gente às vezes, né, brinca e diz, minha paixão acabou e tal. Não, se conecta mesmo, é entender, olhar aquilo e dizer assim, é isso que eu quero, tá? Então, nem sempre a primeira ideia é aquela que vai e acabou, tá? Abra, pesquise, leia, veja exemplos de outras pessoas, tá? É como eu falei para vocês, não precisa ser assim, tipo, mas fulano... Já imaginou? Quantos restaurantes tem na nossa cidade? Quantas farmácias? Quantas hamburguerias? Quantas pizzarias? Né? Mas cada um tem o seu diferencial. Uma pizza é quadrada, outra pizza é com a borda, outra é... Então, assim, é isso, é construir em cima daquilo. Né? Então, por exemplo, na época de crise que a gente está passando, quantas pessoas não têm se reinventado, né? Supermercados fazendo delivery. Quem diria? Você em casa, né? Hoje mesmo eu comprei lá maçã, fruta para o meu filho e tal, pelo celular, amanhã eles vão entregar. Então, assim, é uma coisa que para a gente não era uma realidade muito próxima. Não que fora isso não fosse já uma realidade, mas para a gente tinha aquele costume de ir para o supermercado e tal, não sei o quê. Então, assim, olha como as pessoas se reinventam. Né? Por isso que eu coloquei aquele negócio lá, que eu falei aqui no começo. Você vai usar o lencinho para chorar, né? Ou você vai vender o lenço. Então, dentro da crise, dentro das oportunidades que vão acontecendo, é que vai fazer você, né, crescer ou parar, estagnar e não se perder, vamos dizer. Outra coisa que eu acho muito interessante, gente, é deixar errar. Né? Que a gente pensa assim, não, eu não posso errar em nada. Nossa, gente, que isso? Eu errei muito no começo. Né? Eu apesar de ter o conhecimento, de saber como lidar com o meu negócio e tudo, mas eu errei. Eu deixei momentos que eu podia ter tomado uma decisão e tomei outra. Eu tenho um exemplo muito engraçado dentro da minha vida. Chegou a um ponto da minha empresa, né, ser muito procurada para atender algumas concessionárias. E aí eu tive uma ideia assim, nossa, eu preciso fazer o diferencial na minha empresa. E aí eu peguei, vou trabalhar com decoração. Eu adoro decoração, adoro montar as coisas e tudo. Isso, Lília, reinventar, exatamente. E aí eu disse, aí o meu sócio, que é o meu parceiro de vida, que é meu marido, depois eu vou dar essa dica de sociedade. Não sei se vai dar tempo. Gente, é tanta coisa para falar. Então, o que acontece? Aí eu resolvi reinventar minha empresa, né? Então, assim, comecei
Aí mandei fazer carrinhos para fazer a decoração dos locais e tal. E aí as concessionárias começaram a ligar e tal. E teve um dia que eu tinha 5 concessionários. Eu tinha que atender 5 concessionários lá na empresa. Então, assim, eu pensei, vai dar tudo certo. Não, a gente levanta 4 horas da manhã, 8 horas da manhã tá tudo ok. Gente, com o trânsito de São Luís, no sábado de manhã, uma concessionária na BR, outra no Turu, outra na Holandeses. Pensa, era uma coisa que a gente não sabia, foi uma loucura. A gente se dividiu, correu para um, correu para outro, mas aquilo no final, apesar, lógico, quando a gente pensa assim, é quantidade, é dinheiro e tudo, eu fiquei. O que minha preocupação foi a qualidade do serviço que eu estava prestando. Então, o que eu fiz? Eu, naquele momento, vi que era um erro, no sentido de que eu não tinha como abarcar naquele momento, a não ser que eu me preparasse para aquilo, que eu tivesse uma equipe maior, que eu tivesse carros que pudessem atender, né? Então, assim, é a forma de você aprender. Então, deixar errar, né, para acertar, é essencial, exatamente a logística. É você se construir, é você entender que errando você aprende. E aí eu coloquei, não, a gente não tem mais como atender a Juliane aqui que trabalha comigo, foi parceira demais naqueles momentos. E aí o que acontece? A gente entendeu que não dava para atender 5 concessionários num dia só. Então, assim, errar, né? Lógico, se você está errando, você tem que aprender em cima daquilo. Então, aquele erro a gente não cometeu mais. Apesar da gente perder em quantidade, mas a gente adquiriu qualidade, né? Então, tudo é um aprendizado. Tá? Outra coisa que é muito importante é você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Então, você é aquele que vende o seu negócio. Seja você um empreendedor, como um professor que quer melhorar, que quer ser... você pode pensar assim, mas minha formação, eu sou pedagogo, dentro daquilo, eu já dei até alguns exemplos para vocês, mas dentro daquilo que eu quero ser. Quando você pensa em sua formação, quando você pensa em eu quero uma especialização, eu quero um mestrado, eu quero correr um doutorado, isso tudo é uma formação, isso tudo é um aprendizado, é uma forma de você melhorar você, né? Então você é o seu empreendedor, você está construindo ali, naquele momento, quando você se prepara, quando você corre atrás. Eu fico tentando ler isso, Daniel, um ex-aluno nosso. Eu então, aprendi assim, a ter aquele dos pilares da educação, que eu comentário que está fazendo. Muito bem, Daniel, é fantástico. Então, o que acontece? Você está se construindo, você está se preparando para um mercado, né? Você está sendo um empreendedor, né? Então, é muito importante você acreditar naquilo que você quer. Eu acho que é um dos pontos assim que eu acho essenciais. É você ter atitude, porque fazer uma pós-graduação não é fácil, fazer um mestrado não é fácil, a gente sabe disso, né? Nós fomos colegas do mestrado, foram momentos muito difíceis. Um doutorado, nossa, quem, né, tem é uma forma de empreender dentro daquela sua formação. Tá? É um exemplo de você empreender. Não só para o pedagogo, mas para qualquer outra área também, a enfermagem, né? Administração, né? Que já traz dentro da formação deles essa pegada de ser empreendedor, de criar negócio, de administrar, de fazer gestão. Né? Então, isso tudo também é muito importante. Gente, quer perguntar mais alguma coisa, Adri? Eu estou preocupada com a hora. À vontade. Tem Vê mais aí a 4 hora. minutinhos. 4? Então, assim, eu vou dar assim, umas últimas, vamos dizer assim, dicas que são muito importantes para vocês empreenderem.
O momento de crise é uma oportunidade. Tá? Eu aprendi isso, que seja a crise financeira, seja a crise de vida, porque às vezes a gente... Eu me vi muito nisso. A minha crise foi mesmo de vida pessoal, de querer mudar algo em mim, de querer trabalhar aquilo que eu dizia, eu quero trabalhar para o meu, eu quero construir o meu, eu quero... Então, assim, é uma crise. Você passa por um processo, né, de mudança muito radical. E mudar é muito difícil. Você entender que a rotina da sua vida vai mudar, e não é porque você é tão empreendedor, você é, vamos dizer assim, dono da sua empresa, que você vai acordar meio-dia. Isso não existe. Você vai acordar 4 horas da manhã para fazer a montagem do que precisa e tudo. Então, assim, não é você entender que a vida vai ser mais fácil, porque não é, tá? Você vai escutar muito não. Mas esses nãos, eles vão te dar um gás, uma vida, vão te dar vontade de fazer melhor. Uma outra coisa muito importante que eu entendi, e assim, não que eu não já trabalhasse muito isso dentro da minha profissão, mas ter um networking, sabe? Gratidão, nossa, isso nem se fala. Gratidão todo dia e toda hora. Mas, assim, o network é muito importante. Eu, nesses 2 anos e meio, assim, fiz um networking de pessoas fantásticas, que a gente se uniu para construir os nossos eventos, que foram maravilhosos e que vão vir ainda, muitos ainda. Isso aqui é só um momento, a gente tem... Nesse momento é realmente um momento de parar e de se refazer, né, dessa situação toda. Então, assim, o networking também é muito importante. Hoje eu tenho, assim, um grupo de pessoas que são profissionais, que são... E que eram, na verdade, são meus concorrentes, né? Que são as outras empresas, mas que quando a gente se une, faz uma coisa, assim, maravilhosa. Também é muito importante. Os cursos para preparatório, pesquisas, olha, tem relatórios de mercado de trabalho, de mercado de negócio. No Google, coloca lá Sebrae, eu não sei falar bem em inglês, GEM. São os relatórios do Sebrae com o FGV, que traz para vocês os números, né, de empresas que estão crescendo no Brasil, de serviços. Então, assim, busquem parceiros, muito importante. Parceria. Gostei demais do que tu colocaste, Lilian, que é isso mesmo. Os concorrentes, às vezes, podem se tornar os seus parceiros, e foi isso que aconteceu com a gente, tá? E a gente cresceu muito enquanto pessoa, cresceu... sócio! Eu esqueci de falar. Quantos minutos, Adriano? 1 minuto! 2 minutos! O que acontece com o sócio? É porque tem a hora, né, da live, gente, vocês sabem que cai, né? Então, assim, ter um sócio, ter ou não ter um sócio? E aí, o que vocês acham? O sócio, ele é primordial se ele faz com você a construção daquela ideia que você tem. Se ele faz parceria com você daquela ideia. Às vezes, a gente pensa assim, mas eu preciso de um sócio porque ele tem o dinheiro. Na verdade, ele pode ser um investidor e não necessariamente precisa ser o seu sócio. Ele vai participar do processo do lucro da empresa. Você vai construir um contrato em cima daquilo que você vai repassar para eles. Porque o que um sócio precisa fazer com você é estar junto, compartilhar das ideias. Na verdade, eu acho que mais do que isso, é ser aquele lado que você não tem. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, eu e o meu sócio, que é meu marido. Eu sou o lado mais pensante, que corre atrás das coisas no sentido de planejar, de resolver. E ele é aquela pessoa que tem a execução na mão, que corre atrás, que conhece as pessoas. Então, a gente... Né? A gente se encaixa, assim, parece loucura, mas a gente se encaixa nesse sentido. Ele é um lado que eu não tenho e eu sou um lado que ele não tem. Então, assim, isso que dá certo. Não necessariamente... exatamente, é o complemento, Daniel. Se completar mesmo, né? E acreditar os dois, lógico, naquela ideia,
mais completar. Bom, gente, foi um prazer enorme. Eu tenho muita... Gente, é muita coisa para falar. Eu tento ser rápida. Mas, assim, foi um prazer. Obrigada aos meus amigos que estavam aí me dando força. Obrigada, professora Adriana, pelo convite. Eu passei algumas madrugadas lendo né, tanta coisa colocando, anotando meu caderninho aqui, anotando tudo que eu tinha que colocar, porque, falta de tempo, né? Dizer assim, meu Deus, eu não vou empreender porque eu não tenho tempo. Sabe que horas eu ia preparar minhas coisas de madrugada? Porque quem tem criança, né, sabe, assim, pequeno, não deixa. Quer o celular, pega o celular e chama, mamãe, vamos brincar e tal. Eu, quando ele botava ele para dormir, eu ia lá ler, pesquisar, né, me atualizar também, tudo. Então, assim, não existe falta de tempo, gente. Existe falta de interesse. É verdade. Tá? Então, obrigada também. Não posso deixar de agradecer a diretoria, né, no nome da professora Genilce, e a professor Américo, né, isso também, que deu um suporte aí pra gente, que foi pelo menos a nossa primeira live, né? E nossa, uma experiência muito bacana, eu adorei, tá? E tô aqui sempre que precisarem. Professora Yáscara, a gente que agradece que de uma forma tranquila e descontraída tu pudeste mostrar para a gente como é que é possível empreender, mesmo dentro da área da gente, que a gente acha assim que, meu Deus, quando pensa assim em empreender, as pessoas acham logo, o que é que eu vou vender? O que é que eu vou... E não pensam em si. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de se perceber como empresa, né? Então, de uma forma fácil de compreender, tu conseguiste explicar isso para a gente, sorrindo como sempre, dessa forma carinhosa. E aí fica o nosso agradecimento. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo. Boa noite, um beijo. Forte abraço.